Estamos numa série do Evangelho de Marcos. Orem por nós, estamos escrevendo da série um devocional, e esse devocional a gente quer entregar para os novos convertidos da nossa igreja. Então estamos fazendo a série, escrevendo o devocional, aí depois os nossos novos convertidos vão receber o devocional. Bem legal, ideia da Laís. Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia. Diga comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixe. Amém. Nunca mais. Amém. Amém. Marcos capítulo 3, versículo de 1 a 6. Noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio, irado. Olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Vamos orar. Senhor, fala conosco, traz a Tua palavra ao nosso coração, que ela seja saúde e vida para essa igreja, que ela traga, Senhor, transformação, mudanças, relacionamentos com Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, amém. Tema de hoje: quem está sentado na cadeira dos fariseus hoje? Outro dia me falaram uma história, e eu não ia pregar sobre isso. Como eu disse, eu fiz 3 vezes esse sermão, porque sai um pouco daquilo que é o meu estilo, minha zona de conforto, minha forma de pregar. Mas estava lendo essa semana e o autor do livro disse o seguinte: se você tem dúvidas, outras pessoas podem ter dúvidas, e o seu papel como pastor é ajudar a esclarecer as dúvidas. Aí outro dia um rapaz me contou uma história, que ele foi numa igreja, ele é envolvido com essas coisas de música e tudo mais, e ele estava lá para fazer um serviço, um trabalho na área de música, querido amigo, conheço há muitos anos, e aí o pastor como foi recebê-lo? E quando o pastor da igreja foi recebê-lo, não era o pastor presidente, mas era um pastor auxiliar ali, que estava junto da comitiva do pastor. O pastor começou a conversar com um terceiro amigo, e de repente eles começaram a falar várias palavras torpes, vários palavrões. O pastor e o rapaz. E esse meu amigo ficou meio constrangido na primeira conversa, tal, achou esquisito, mas não falou nada, né? Vai falar o quê, né? Está na igreja do pastor. O pastor continuou falando palavrão. Deu para entender? E aí esse meu amigo, gentilmente, educadamente, parou e disse assim: pastor, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor está falando desse jeito assim? E o pastor olhou para ele e falou, olhou para o amigo e olhou: mais um religioso na nossa vida, mais um fariseu. É interessante a gente pensar nisso, né? Como, por exemplo, hoje a gente vive essa polarização. No meio de nós cristãos, e eu vou só falar mais uma, porque eu acho que tem muita gente se convertendo, e se você tem dúvidas sinceras, eu quero responder as suas dúvidas hoje, do meu jeito, da forma como eu penso, como pastor dessa igreja. Será que a gente está errado em querer buscar princípios e valores morais? Será que a gente está errado em fazer isso? Outro dia eu fiquei muito bravo, e é por isso que eu quase cancelei a mensagem, porque quando eu fico bravo eu não tenho vontade de pregar sobre o assunto, mas hoje eu falei, vou pregar. Tinha um homem intitulado, não sei quantos viram essa semana nas redes sociais, ele está crescendo muito, se intitulando de pastor, não sei de quem ele é, não o conheço, e ele estava fumando maconha.
E aí as pessoas começaram a comentar: pastor, por que o senhor está fumando maconha na live? Na live. E ele disse: esses religiosos, esses fariseus, eles não veem que Jesus já foi o sacrifício, já fez o amor. É pelo amor que a gente vive agora, não é pela lei. E a gente está vendo essas coisas acontecerem. E aí fica aquela questão: toda vez que a gente fala alguma coisa diferente daquilo que eles têm ensinado, a gente é taxado de religioso, fariseu, não é? Retrógrado, que não conhece a graça, que não vive debaixo do amor de Cristo, que não tem misericórdia pelos outros. E a gente fica confuso mesmo, porque como é que a gente enfrenta? Porque do outro lado a gente sabe que a religiosidade, ela é seca, ela mata, ela é aquela que não há misericórdia, não tem perdão, as pessoas não olham para o próximo. E ninguém quer ser um religioso assim. Você quer ser um religioso? Ninguém. A gente quer viver a verdade, a gente quer seguir Jesus segundo a graça de Deus. Mas qual que é a verdade? Qual que é certo? Aí quando você pega um texto como esse de Jesus, que é um texto difícil, porque é um texto usado muitas vezes por eles para dizer que nós somos aqueles que estão sentados na cadeira dos fariseus e que a gente não aceita cura sábado, percebe? Então a gente está lá que nem aquele fariseu, olhando para aquilo que as pessoas estão fazendo e falando: olha o que vai acontecer, tentando olhar e prender as pessoas. Mas eu sei que tem gente sincera, que ama a Deus aqui, que quer viver a verdade, que quer viver a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus? E que luta contra os seus pecados, e luta contra as suas falhas, e luta contra os seus erros, mas quer viver a graça de Deus. Então a pergunta que eu me fiz no texto: será que eu sou às vezes esse fariseu que está lá reclamando de Jesus? Ou será que essa polarização, existem fariseus do lado da direita e fariseus do lado da esquerda? Será que é possível ter fariseu nos dois ambientes? E aí fui estudar sobre isso e vou falar rapidamente com você a possibilidade de você ser um liberal fariseu, assim como a possibilidade de você ser um extremamente fundamentalista fariseu. Como é que pode ser um liberal fariseu? Será que é possível? A primeira coisa que eu fiquei pensando é que os fariseus daquela época se defendiam na sua intelectualidade, se defendiam nos seus conceitos. Eles pegavam algumas interpretações bíblicas e eles falavam: olha, isso aqui não pode, porque isso aqui não é da lei. E eles usavam isso não para defender a verdade, mas para defender a sua verdade. E hoje a gente percebe que muita gente tem usado dessa maneira. Pega textos da Bíblia que vão defender a sua verdade, que vão defender aquilo que eles acreditam, joga todo o resto fora e fala para você: olha, está vendo? Se você viver assim, você não vai viver o que Jesus quer que você viva. Então esse relativismo que a gente está vivendo da palavra e essa intelectualização da palavra, ela gera em nós essa dúvida: mas parece tão inteligente, parece tão bonito. Mas era assim que também os fariseus faziam. Eles pegavam e falavam coisas do tipo: olha, ele não pode ser um profeta, ele não pode ser Deus, ele não pode ser o Messias, porque a Torá dizia isso, a palavra dizia aquilo, não pode vir desse lugar. E dessa maneira eles conseguiam conduzir a fé. Hoje eu vejo pessoas dizendo assim nas redes sociais, e eu tenho como pastor a responsabilidade de pregar isso para você, porque talvez você tenha dúvidas sinceras. Exclui o Velho Testamento, exclui as cartas de Paulo, fica só com alguns textos de Jesus. Mas e esse texto de Jesus que Jesus está irado? E esse texto de Jesus que ele está com raiva das pessoas? A segunda coisa que eu vejo nessa polarização, porque pode ter o fariseu lá do outro lado, do lado da direita, aquele fariseu visando a lei seca, sabe? Aquela coisa que não tem amor. Mas também pode ter o outro fariseu liberal lá, que ele não quer que seja chamado de fariseu, mas é fariseu também. Eu vou explicar por quê. Porque o fariseu tem relativismo moral. O que é o relativismo moral? Você sabe o que é? Eu pego aquela história e eu defendo a minha moral baseado naquilo que eu quero entender. O relativismo moral é quando eu ajo de uma maneira
que eu possa dizer, olha, isso é verdade, mas não é toda a verdade. Você precisa mudar, mas não dá para mudar. E aí a gente ouve frases, eu não gosto nem de repetir algumas, mas uma das que eu vi outro dia, não importa a cama que você vai acordar. Como assim não importa a cama que você vai acordar? Porque a graça de Deus te salvou. Presta atenção, isso é relativismo moral. E os fariseus faziam relativismo moral. Eles olhavam ali e falavam assim, isso interessa para mim, isso não interessa para mim, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Entende? A terceira coisa que eu vejo que é muito comum a gente ver nos dois lados aí, eu acho que isso é muito importante, é você negar a eficácia do evangelho por meio de uma superficialidade religiosa que não é viva, que não transforma e que não muda as pessoas. Meu irmão, o evangelho é eficaz, o evangelho é poderoso. Jesus morreu naquela cruz para nos fazer livre. Você pode dizer amém? Então você não é um idiota quando você busca santificação para você. Você não é uma pessoa arcaica quando você quer viver coisas diferentes e quer evoluir na sua vida. Você não é uma pessoa atrasada quando você olha para a tua vida e diz assim, Senhor, eu desejo mais da tua presença, porque o evangelho é vivo, o evangelho é transformador. Aleluia. Então se nega a eficácia do evangelho por meio dos conceitos intelectuais que a gente vive, e a gente gosta. Naquela época eles faziam isso também. Eles diziam, olha, esse Jesus aí não está fazendo milagre de verdade, ele faz milagre pelo espírito de Beelzebu. Percebe? Eu começo a tratar isso de forma racional, negando o poder do evangelho. Então por que eu estou pregando isso? Se você não entendeu, deixa eu te explicar. Porque talvez você esteja lutando para viver algumas mudanças na sua vida. Talvez você deseje mais da presença de Deus. Talvez você queira viver algo de Deus que você nunca viveu na sua vida. E eu venho aqui dizer para você que essa é a ação do Espírito Santo em você. Que não é pelo fato da gente não entrar nessa ideia intelectualizada das coisas, que a gente não é uma pessoa inteligente, ou é uma pessoa... Ao contrário, Deus opera o seu poder, e nós queremos o poder de Deus na nossa vida, tanto o seu querer, quanto o seu efetuar na nossa vida. Mas vou voltando aqui, senão eu vou correr. Então quando eu olho para isso, eu vejo que é muito fácil o camarada olhar para o meu amigo e falar assim, ei, você é um religioso mesmo. Mas ele não está enxergando que a maneira como ele está conduzindo a fé dele é excludente, como os fariseus também eram, que tudo aquilo que não pensa igual a ele é ignorante, é fraco, é pequeno e merece ser ressarcido ou lançado fora. Por quê? Porque não se pensa igual. E era assim que os fariseus faziam. Agora, vamos entender o que Jesus fez nesse texto. Está pronto para entender o que Jesus fez nesse texto? Vamos olhar o que ele fez. A primeira coisa que Jesus fez nesse texto é que ele olhou uma necessidade. Ele entrou no sábado, havia ali uma regra que não era, os homens estavam olhando para ele, mas havia um homem que tinha uma necessidade. Ele tinha uma mão que não podia se mover, uma mão enfraquecida. Há contos, há tantas histórias escritas sobre isso. Existe bom, eu não sei se eu posso falar isso, mas tudo bem. Apócrifo, sabe o que é apócrifo? Não sabe? É um texto que foi crescido, que é conhecido como o verdadeiro evangelho de Mateus. E no apócrifo diz que esse homem, eu achei que não tem nada a ver, mas eu vou contar só por curiosidade geral aqui, tá? E se eu ouvir, você já sabe minha opinião, não tem nada a ver. Que esse homem era um pedreiro e que ele trabalhava com a mão, e ele chegou lá e falou, Jesus, eu não posso trabalhar, minha mão está ocupada, eu estou doente, eu não vou ganhar, vou ter que mendigar. Eu acho que Jesus ia curar de qualquer jeito, porque ele viu uma necessidade. Se ele fosse pedreiro, se ele fosse o que fosse, cobrador de impostos, porque ele viu a necessidade. E Deus ainda vê a nossa necessidade, Ele ainda vê o que precisamos ser restaurados. E quantos aqui amam a restauração de Deus na sua vida? Deem glória a Deus por isso, meu irmão.
Ele vê as nossas necessidades, Ele não se afasta delas. Ele vê as nossas necessidades, Ele vai na direção das nossas necessidades. Ele vê aquilo que te aprisiona, aquilo que te machuca, aquilo que te ofende, aquilo que te entristece, e Ele vai na direção daquilo que te entristece, meu irmão, e Ele vai provocar um milagre. Não há regras, não há conceitos, não há intelectualização, não há pensamentos que possam segurar o amor de Deus na nossa vida. Ele ainda passeia no meio da igreja e vê pessoas sofrendo no seu coração. Ele ainda vê pessoas se sentindo solitárias. Ele ainda vê gente com depressão. Ele ainda enxerga gente que se sente angustiado. E ainda ele enxerga gente que precisa ser liberto. E ele vai na direção dessas pessoas. Ele ainda proclama essas pessoas. Ele ainda expõe essas pessoas. Ele põe no meio essas pessoas e diz: vem para o meio. Aleluia, aleluia. Agora eu vou terminar meu desabafo. Então me chame de fariseu, mas quem aqui já viu um milagre, já viveu uma transformação de Deus? Dá um glória a Deus nesse lugar, meu irmão. Aleluia. Por que eu penso sobre isso? Porque eu acho que tem cristãos começando na fé com dúvidas sinceras e dizendo: eu não estou conseguindo ver ainda as transformações que eu gostaria de ver. E eu vou dizer para você, meu irmão, normal, mas pensa que você já não é mais o que você era, porque Deus já começou a operar as maravilhas dele na sua mão. Vem para o meio. Todos nós temos uma mão, um lugar, uma parte do nosso ser que é ressequida. E é isso que o religioso fundamentalista não consegue enxergar. Ele quer, por meio das regras, se justificar diante de Deus. Agora eu estou falando do outro extremo. Ele acha que sozinho ele pode mudar. Mas quando você enxerga que você tem áreas da sua vida que precisa de Jesus, é aí que as coisas começam a acontecer para você. Como é difícil a gente entender essa polarização hoje, como ela nos machuca. Porque às vezes a gente fala: meu Deus, mas por que tanta briga? Por que tanta polêmica com coisas tão simples e básicas para nós? Por que a gente não consegue viver aquilo que Deus colocou no nosso coração tão simples? Por que a gente é pressionado? Porque talvez a gente não consiga enxergar aquilo que Jesus fez nesse dia. O que Jesus fez? A primeira coisa, ele viu uma necessidade e ele falou: vou mudar. E ele ainda faz isso na nossa vida. A segunda coisa é que ele não se intimida com a nossa fraqueza. Isso é lindo. Ele se move na direção da nossa fraqueza. A gente não precisa esconder as nossas fraquezas. A gente não precisa ficar no canto. Muitos estudiosos desse texto dizem que provavelmente esse homem ficou acuado ali, tentando esconder a sua deficiência, porque ele estava numa sinagoga. Mas Jesus, vendo aquilo, ele não tem medo das nossas fraquezas. Ele encara as nossas fraquezas, ele vai nas nossas áreas limitadas, ele nos surpreende com o seu poder, e ele deseja tocar exatamente nas áreas secas da nossa vida. Não é tremendo isso? Sabe aquela área que você fala: meu Deus, eu me sinto impossibilitado de mudar? Deus vai até essa área e fala: eu vou trabalhar no seu coração. Eu vou trazer liberdade. Algumas lições de Jesus para nós hoje. Nesse texto, enquanto o fariseu usava a palavra de Deus para prender, controlar, excluir, Jesus usava a palavra de Deus para abençoar. E a gente precisa usar a palavra para abençoar. Perceba o que eu estou tentando ensinar hoje. Eu não acredito nem nesse extremo e nem nesse extremo. Eu acredito num Deus que nos dá a palavra para nos abençoar. Você acredita nisso também, meu irmão? Então eu não quero ser chamado de fariseu. Eu não sei você, mas eu não quero. Eu não quero que as pessoas olhem para mim porque eu quero ver mudanças, eu quero ver coisas novas. As pessoas: ai, que fariseu você é. Ou porque eu acho que não tem nada a ver falar palavrão como um pastor, e as pessoas dizem: não, você está arcaico. Eu quero viver o que Deus tem para mim e usar a palavra de Deus para abençoar as pessoas. Eu acredito que Jesus vai ensinar isso para nós. A outra lição que eu tiro do texto para nós é que a gente vai ter, às vezes, que entender que nessa polarização nós vamos ser provados
a agir acima da pesquisa de opinião. E aí é uma coisa que eu acho importante, porque às vezes você está no meio de uma roda extremamente fundamentalista e você começa a ter atitudes fundamentalistas, depois você está numa roda extremamente liberal e você esquece quem você é. A Lupe me contou uma experiência esses dias na faculdade que ela tem estudado, que eu achei interessante. Ela disse que tem um jovem lá que passou por uma igreja e foi ferido na igreja, e toda vez que tem alguma crítica a ser feita sobre igrejas, instituições ou qualquer coisa, esse jovem levanta, e às vezes o assunto nem é sobre isso, é qualquer outra coisa, e ele levanta para falar mal das igrejas e falar mal das pessoas, dos cristãos, e é qualquer assunto, né, Lu? Não importa, está falando de um assunto que não tem nada a ver. O homem foi à lua, não, mas na igreja, vou dizer, na igreja é terrível. Meu Deus, como tem. E eu achei bonito porque a Lupe parou o camarada no meio da classe, na frente dos professores, e falou o seguinte: essa é a sua experiência, essa foi a sua vivência, e eu lamento que você tenha tido essa vivência, eu lamento que você tenha passado por isso. Percebe como as pessoas falam? Mas a minha experiência é o quanto foi bom eu estar na casa do Senhor. E às vezes se posicionar assim é olhar para todo mundo que está ao seu redor, e ele olhar com uma careta para você e falar: eu vou te cancelar agora. Já viveu isso? Eu vou te cancelar. E aí você começa a olhar para isso e falar: tudo bem, você pode me cancelar, porque eu não vou agir de acordo com a pesquisa de opinião. E assim Jesus fez naquele dia, quando ele entrou naquele lugar, aqueles fariseus não queriam ver o milagre, eles não queriam, aliás, o amor deles era tão frio, que mesmo o homem voltando as suas mãos e conseguindo abrir as mãos ali, e a mão voltar a ser curada, eles não se impressionaram. A Bíblia diz que eles saíram de lá já planejando como iam destruir a Jesus. E muitas vezes as pessoas vão ver você se posicionar, você fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, e elas não vão ficar felizes com aquilo que você está fazendo. Mas se posicione, porque Deus tem mais para você. Como é triste, meu irmão, quando aquele cristão... Eu penso isso. Eu não sou uma pessoa extremista. Quem me conhece sabe, quem anda comigo sabe como eu sou. Mas eu não fico preocupado se a pessoa vai gostar de mim, porque eu penso o que eu penso, eu vou falar o que eu creio, e as pessoas vão ter que entender. E tem gente ali no seu trabalho que não vai gostar de você, mas tudo bem, você tem um Deus que ainda cuida da sua vida e controla. Porque me parece que cada vez mais a gente é empurrado para uma situação onde a gente não pode se expressar no que acredita. Mas se você tem valores que valem a pena, se você tem coisas que você acredita que Jesus fez na sua vida, se você já viveu experiências com Deus, meu irmão, viva por elas, viva acima da pesquisa de opinião. Talvez você não vai ser a pessoa mais querida da sua sala, as pessoas que você se converteu agora há pouco tempo, escute o que eu vou dizer, talvez você esteja passando uma pressão nessa conversão, e as pessoas tentam fazer você ser um cristão legal. Eu não quero que você seja um cristão legal, eu quero que você seja um cristão genuíno, cheio da presença de Deus e cheio da graça de Deus. Agora, eu creio que um cristão genuíno é um cristão legal, porque ele está cheio de Jesus, amém, querido? Não sei se fez sentido o que eu falei. Às vezes eu acho que não faz muito sentido, porque isso é uma crise minha. Eu vejo muito novo convertido falando assim: eu fui falar que eu era crente, e 10 pessoas chegaram para mim e falaram: cuidado, hein, olha o que você está fazendo, olha essa igreja. Meu irmão, fique no que Deus está fazendo na sua vida. Porque se você olhar para esse texto, eu acho interessante que eles não ficaram felizes com o homem sendo curado, e nem todo mundo vai ficar feliz com o que Deus está fazendo na sua vida, mas não importa a felicidade deles, importa que a graça e a vontade de Deus se manifestem em você. Não pense que as pessoas vão ficar felizes porque você mudou, porque você abandonou alguns vícios, porque você deixou algumas rodas que te faziam mal. Elas vão caçoar, elas vão rejeitar, mas glória a Deus, porque esse é um sinal de que Deus já começou a mudar você. E eu sei o que eu estou falando, porque eu vivi isso. Quando na minha juventude eu disse: eu não quero mais beber, eu não quero mais fazer essas coisas, muitas pessoas
me excluíram, mas glória a Deus, porque a rejeição estava me dando um destino, e tem gente aqui tentando mudar, tentando viver a graça de Deus, e eu declaro que isso não vai ser pela sua força, mas vai ser pelo poder do Senhor, porque Deus vai falar com você aquilo que você precisa mudar, é Ele quem vai falar, mas você vai se transformar naquilo que Ele quer que você se transforme. Mas não é assustador que quando você apresenta uma melhora, que quando você apresenta um milagre na sua vida, e o milagre que eu estou falando aqui é uma mudança de pensamento, é uma mudança de tratamento, a sua família que estava destruída, você começou a ser abençoado, vai ter gente que não vai ficar feliz com o que está acontecendo. E a Bíblia vai dizer para nós, que não vão ficar felizes, até vendo uma mão que estava ressequida voltar. E nem isso foi o suficiente para aquelas pessoas dizer, eu vejo a glória de Deus. Nem isso foi o suficiente para dizer isso. E não vai ser na sua vida também. Então viva acima da pesquisa de opinião. Viva acima daquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Não importa se elas vão ficar felizes. Tudo bem se elas não ficarem felizes. Tudo bem se elas nos chamarem de religiosos. Tudo bem se elas disserem que nós somos aqueles que estamos sentados na cadeira dos fariseus. O importante é o que Deus está fazendo em minha vida e na sua vida, meu irmão. O importante é aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque no texto que a gente está lendo, como eu disse para você, eu vejo atitudes de ambos os lados, porque muitas pessoas vão usar desse intelectualismo para dizer que o evangelho não pode mudar as pessoas. Eu creio no evangelho que muda as pessoas. Você crê nesse evangelho? Quando eu olho para esse texto também, eu aprendo que quando a resposta vem, nem sempre as pessoas querem ouvir. E aí esse é o que me pega nesse liberalismo moderno. Quando eu olho para Jesus e os fariseus, eu fico imaginando que Jesus era a resposta que todo fariseu buscou a vida inteira. Por meio da Torá, por meio das profecias, eles aguardavam o Messias, mas não do jeito que Jesus veio. Percebe meu ponto? Eles aguardavam Jesus, mas não do jeito que Jesus veio. Eles queriam transformação, mas não do jeito que Jesus veio. E quando Jesus veio e a resposta chegou, eles não puderam ouvir a resposta. Se você não entendeu o meu ponto, eu fico pensando se Jesus era a resposta de toda a lei, de todas as profecias que aqueles fariseus esperavam, por que eles não ouviram? Porque às vezes a gente não quer a resposta de Deus, a gente quer a nossa resposta para Deus. A gente não quer ouvir o que Deus quer fazer na nossa vida, a gente quer ouvir o que a gente quer que Deus faça na nossa vida. A gente não quer escutar aquilo que Deus está falando, abandona isso, deixa esse negócio, saia desse pecado. Então a gente começa a criar conceitos e conceitos que vão agradar a nossa consciência, vão ser mais palatáveis para nós. Só que eu quero dizer para você que não é a minha resposta, nem a sua resposta. É Jesus que é a resposta. E aquilo que Ele pode fazer. Então eu vou entendendo esse texto da seguinte maneira. Para mim esse é o resumo de tudo que eu estou falando. Jesus não podia deixar aquele homem como estava. E nós também não podemos deixar as pessoas como estão. Entende o que eu quero pregar para você? Jesus não podia olhar para aquele homem e falar assim, tudo bem, continue aí desse jeito que você está, viva, Deus te ama, faz o que você quiser da sua casa, da sua vida, Jesus te ama do teu jeito aí, vai viver, ser feliz, ama a Deus e está tudo bem. Jesus não podia deixar aquele homem com a mão ressequida, assim como Ele não pode deixar os nossos corações ressequidos. Ele não pode deixar a gente como a gente está. Ele vai até nós, Ele provoca o seu milagre, Ele muda a nossa consciência, Ele renova a nossa mente, Ele nos faz aprender coisas novas. Se você está tratando mal a tua esposa, Ele vai falar para você tratar bem a sua esposa através do Espírito Santo. Se você está precisando perdoar alguém, Ele vai mostrar para você que você tem que perdoar, porque Ele não vai deixar você do jeito que você está. E nós como igreja também não podemos deixar. Nós temos que falar da graça e da transformação. Outras pessoas vêm nos procurar, às vezes, passando por tanta angústia, tanta tristeza, casamentos falidos, relacionamentos destruídos, problemas com os filhos,
filhos nas drogas, e a gente não pode deixar essas pessoas como elas estão. Nós temos que ir até essas pessoas e dizer assim: ei, eu sei a resposta, não é a sua resposta, não é a minha resposta, a resposta é Jesus Cristo. É Ele quem vai fazer tanto o querer quanto o efetuar de Deus na sua vida. Essa é a nossa resposta. Não existe misericórdia em você ver uma pessoa sofrendo, machucada, ferida, caída na sarjeta da dor e da angústia, e você dizer: tudo bem, viva assim, essa é a sua vida mesmo. É importante que a vida é desse jeito mesmo. Isso não é misericórdia. A misericórdia está em você dizer: olha, meu irmão, eu vou lhe dar a minha mão, eu vou lhe dar o meu ombro, eu vou falar o que eu creio, eu vou ser o seu próximo, porque eu creio num Deus que cura e que faz mudanças na nossa vida. Não tem misericórdia em você ver uma pessoa que está usando drogas e você dizer para ela: fique nas drogas, está tudo bem, Jesus te ama do jeito que você está. Eu creio que Jesus o ama, não é isso que eu estou falando. Entende o que eu quero dizer? Mas a misericórdia está dizendo: ei, nós vamos te ajudar. Se você quer ser diferente, há poder de Deus para você ser diferente. Se você deseja mudança, Deus é capaz de fazer isso na sua vida. E é isso que eu acho que esse liberalismo dilui toda a graça e todo o poder de Deus e faz a gente viver uma religiosidade fria, não viva, não cheia de graça, não cheia de amor, sem paixão, por causa da nossa forma intelectual de interpretar os textos. E por que eu preguei isso? Porque eu sou pastor dessa igreja e você tem que saber o que eu penso. Agora você sabe o que eu penso, amém? Agora você sabe. Então, quero ir para o final. Nem todos ao seu redor vão apoiar o que Deus está fazendo, mas não deixe isso parar você. Escute o que eu vou dizer para você agora. Eu vou terminar. Jesus pediu para aquele homem uma coisa impossível, certo? O que Jesus falou? Vem para o meio, se exponha, e ele pediu uma coisa impossível. Qual foi a coisa que ele pediu para aquele homem que era impossível? Estender a mão. Ele não tinha mão. A mão estava ressequida. Ele pediu para aquele homem estender uma coisa, a mão que ele não podia estender. Era impossível ele fazer isso. Mas aqui eu tiro 2 lições ou 3 desse texto que me falam no coração. A primeira delas é que às vezes Deus vai pedir para você coisas que parecem impossíveis. Mas fique tranquilo, esse é o processo de Deus de te levar para lugares que você ainda não estava acostumado. Então, quando Ele pedir coisas impossíveis para você, fique sabendo que se Ele está te pedindo algo impossível, uma transformação que você não consegue fazer, uma mudança que você não consegue viver, Ele vai capacitar você para fazer aquilo que é impossível. O teu trabalho, o meu trabalho é ir na direção daquilo que Ele está dizendo. Eu não faço coisas impossíveis acontecer, mas eu obedeço àquele que pode fazer as coisas impossíveis acontecer. Eu não tenho autoridade para fazer a minha mão abrir, mas Ele tem, e eu só obedeço e eu ajo na direção do que Ele está mandando eu fazer. Se você entendeu a minha correlação, é que tem coisas na sua vida que você acha que é impossível. Algumas mudanças que você acha que é impossível acontecer. E talvez para você seja impossível, mas se Ele está pedindo isso para você, é porque Ele vai capacitar você a viver aquilo que é impossível. Porque o trabalho do impossível é dele, o nosso trabalho é obedecer. O nosso trabalho é fazer. Agora, tem muita gente que fica na dúvida: isso é impossível. É verdade, é impossível mesmo. Mas se Ele está pedindo, chamando você, comece a dar e fazer e andar na direção daquilo que você acha que é impossível, porque Ele vai capacitar você para fazer aquilo que parece impossível para você, mas para Ele não é impossível. A segunda coisa que eu tiro desse texto é que se eu quiser viver acima de todo esse relativismo, mas um evangelho genuíno, cheio da graça, cheio da presença de Deus. Quantos aqui querem viver transbordando na presença de Deus, meu irmão? Eu preciso deixar de lado o meu relativismo. Qual é o meu relativismo? O que é relativizar? É você falar o seguinte, presta atenção, ó. Mas ele está pedindo para eu abrir a mão. Isso é impossível abrir a mão. Não dá para abrir a mão porque ele não tem mão. Então como é que ele fez para abrir a mão? Não vai abrir a mão. Então não abre. Meu irmão, a gente vai ficar louco. Deu para entender ou não? Sabe qual é o meu trabalho? É obedecer. Se Ele está falando que algo na tua vida não te cabe mais,
que você tem que perdoar alguém, que você tem que abandonar algum vício, que você tem que deixar algum pecado, e isso parece impossível para você, tudo bem, o seu trabalho é obedecer. É Ele quem sustenta, é Ele quem chama as coisas que não existem à existência, é Ele quem opera na nossa vida. E às vezes essa forma da gente interpretar, de ficar intelectualizando, tira o poder da obediência. Não, vamos pensar. Outro dia eu estava vendo aquele arqueólogo que eu gosto, e eu fiquei com raiva, porque ele falou que os animais não cabiam na arca de Noé. Eu falei, tá bom, não cabia, mas Deus falou que pôs animal lá. Ah, mas não, tá bom, mas não era do mundo todo. Tá bom, era só da Mesopotâmia. Eu falei, tá bom, mas Deus pôs animal lá. Ah, mas não dava para colocar tantos animais. Tá bom, percebe o que é ficar tentando? Mas Deus pôs animal lá. Eu não sei por que Ele pôs. O que eu sei é o que a Bíblia diz, que ela falou, é que ia salvar e preservar alguns animais. Se era só no bairro, se era só na cidade, se era só na terra que eles conheciam, se era só na Mesopotâmia, se era o globo todo, eu não estou preocupado com isso. O que eu estou preocupado é com a lição que a Bíblia quer nos deixar. Percebe o que eu estou falando para você? Então hoje eu quero ministrar na tua vida, você que é um cristão sincero, que passa por pressões, por estabelecer valores, que é humilhado quando você diz, por exemplo, que está esperando no Senhor, que passa por bullying quando você está na faculdade e diz que você está sozinho porque está orando por alguém, que enfrenta preconceito quando você está doente e diz, eu oro para que Deus me dê a cura, que deseja a palavra de Deus no seu coração, e em alguns momentos Deus fala para você, vai lá, perdoa, deixa isso de lado, e as pessoas falam que você é bobo, que você tem que pensar em você. E quando você é generoso, entrega uma oferta ou ajuda alguém, as pessoas, de novo você vai ajudar aquela pessoa, mas dentro de você, dentro do teu coração, você sente o coração arder e diz assim, eu tenho que ajudar. Não é a tua carne, porque a tua carne não quer ajudar. Já viveu isso alguma vez? É quase que uma luta assim, você vai entregando assim, né? Toma, porque você sabe que Deus está falando. Já viveu isso alguma vez? Pois bem, é isso aí. Esse é o evangelho vivo. Esse é o evangelho que transforma. Que se um dia acontecer de você, eu não devia falar isso, mas vou falar, errar, falhar, sabe, mentir, trair ou enganar, você ainda tem consciência, você ainda tem humanidade na cabeça, de sentar e falar, Senhor, me perdoa, porque não foi para isso que o Senhor morreu naquela cruz. Não me foi para me tornar um traidor, não foi para me tornar um mentiroso. Eu não sou perfeito, eu falho, você falha, tem áreas ressequidas da nossa vida, mas estende a tua mão, porque Ele ainda é poderoso para fazer milagres. Você recebe meu desabafo hoje? Você viu que eu não falei, você não recebe a palavra hoje? Você recebe meu desabafo hoje? Deus falou com você hoje? Então continua buscando, continua orando, continua se posicionando, continua vivendo aquilo que Deus chamou você para viver. Você não é menos inteligente, menos sábio, ou você não é descolado, ou você não é atrasado por causa disso. É porque algo aconteceu na sua vida, é porque você nasceu de novo. Hoje eu quero orar com você. Você tem áreas da sua vida que estão ressequidas, e você crê que Deus pode transformar, pode abençoar. Fica de pé no teu lugar, quero orar com você.
Eu não nego que tem áreas ressequidas. Mas eu também não nego que Jesus já fez muitas coisas. Não fez? E Ele continua fazendo. E Ele vai continuar fazendo. Não é escondendo, não é aceitando, não é simplesmente dizendo, a vida é assim mesmo. É indo para o meio, é expondo, é mostrando a nossa área ressequida, mas crendo no poder de Deus para restaurar, para curar. Não é pulando de relacionamento, não é mudando de igreja, é deixando Jesus trabalhar no nosso coração. Feche seus olhos, quero orar com você. Todos aqui creem no poder do Evangelho e apresentam as suas áreas ressequidas na presença do Senhor hoje, crendo que nesse ambiente espiritual Deus pode fazer algo novo acontecer. Aqueles fariseus foram para casa bravos, mas aquele homem foi para casa feliz. Aqueles fariseus ficaram irritados, mas aquele homem disse: o meu Deus não tem vergonha, não me deixa quieto, não me abandona. Ele vê as minhas necessidades e Ele trabalha as minhas necessidades. Se Deus está falando com você e hoje tem coisas que Deus precisa transformar na sua vida, e você estava se perguntando aí em alguns momentos da sua vida: será que eu estou certo em querer mudar? Será que eu não estou exigindo demais? Será que não é assim mesmo? Vamos fazer o que quiser, está todo mundo fazendo mesmo. E Deus está te incomodando que você tem que mudar. E você aceita o chamado de Deus. Levanta a tua mão, quero orar com você aqui. Senhor, obrigado. Obrigado porque a gente tem esperança. Obrigado porque a gente não precisa viver, Senhor, preso a nós mesmos. Mas há uma nova natureza que nasceu dentro de nós, Senhor. Nós te pedimos perdão. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Mas expomos ao Senhor as nossas áreas secas e totalmente destruídas, para que o Senhor faça algo novo acontecer, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.